Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso Fundecitrus Podcast é mais uma ferramenta para a gente ampliar o conhecimento sobre a nossa citricultura, reforçando as orientações e o manejo de pragas e doenças, e falando também sobre o futuro do nosso setor, diante de tantos desafios. O greening, a gente sabe bem, é o principal deles. O nosso tema hoje é especial. A gente trata de um importante trabalho desenvolvido pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, em parceria com o Fundecitrus, o ZARC Citrus, que é um estudo desenvolvido para identificar riscos climáticos para a produção citrícola, não só no nosso cinturão de São Paulo e Minas Gerais, mas também em outros estados vizinhos, como Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná e mesmo Minas Gerais completa, formando o que se chama de cinturão citrícola expandido. A gente tem o prazer de conversar por vídeo com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Maurício Coelho, coordenador do estudo, e com o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese. Vem com a gente, por aqui você sabe, a nossa conversa sempre rende. Bom dia, Renato, mais uma vez com a gente. Obrigado pela presença. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você. Maurício, muito obrigado pela sua presença. Você está em Cruz das Almas, é isso? Estou aqui em Cruz das Almas, na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar participando do podcast do Fundecitrus. Então, já que você agradece o convite, a gente já vai começar com você. Bom, a gente sabe que existe, que a nossa citricultura a citricultura do cinturão de São Paulo e Minas Gerais está em movimento. Os citricultores estão buscando fugir do greening e, por sorte, temos território, né, para onde eles podem avançar. O que nós precisamos saber, o que eles precisam saber, é o que vão encontrar ao chegar nessas novas regiões. Então, dentro disso, tudo contextualizado, eu queria que você falasse do ZARC. Não exatamente do ZARC de citros, a gente já vai entrar nele, mas o que é esse projeto, cuja sigla, né, é Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Fala um pouco sobre ele. Muito bem. O projeto realmente é amplo, né? Delimitação e espacialização de regiões, homogeneidade, seja de solo e clima, é a principal ferramenta para o planejamento agrícola e pode sim ser aplicado em diversos setores agropecuários. Os estudos de zoneamento agrícola de risco climático, chamados ZARC, não são recentes. E as bases para o que chamamos de ZARC hoje começaram na Embrapa desde a década de 70. Os estudos não somente visavam caracterizar a aptidão climática regional para a cultura, mas também os riscos associados ao plantio. Mais especificamente, aqueles estudos eram para a cultura do arroz sequeiro, cultivados, né, nos cerrados brasileiros, né, chamados arroz de terras altas. Tá. Esses estudos depois evoluíram, né, criando as bases metodológicas até a publicação da primeira portaria do ZARC, que foi em 1995, zoneamento de risco climático para a cultura do arroz no estado de Goiás, um trabalho da Embrapa Arroz Feijão e Embrapa Cerrados. Dando continuidade, né, assim, no aspecto mais geral do ZARC, né, ao longo desses anos, né, toda essa base metodológica que foi aprimorada, adaptada e ampliada até chegar no modelo atual, uma participação efetiva da Embrapa em todas as fases do estudo. Então, esses estudos envolvem a modelagem, a espacialização e até o processo importante, que é o processo de validação, realizado com a participação dos principais atores dos polos de produção. Somente depois de concluída cada uma dessas etapas é que ocorre a publicação das portarias para cada unidade federativa junto ao Ministério da Agricultura. Só para você ter uma ideia, atualmente os estudos do ZARC abrangem pouco mais de 40 culturas diferentes. Portanto, o ZARC hoje é um programa nacional de zoneamento agrícola de risco climático, sendo um instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura. É realizado por uma equipe interdisciplinar, composta pelos maiores especialistas de cada cultura, presentes na Embrapa, em instituições parceiras, como o Fundecitrus, e visa entregar à sociedade as melhores épocas de plantio das culturas, bem como os riscos associados à produção das culturas perenes,
Os resultados são transformados, então, em ferramentas para mitigação dos riscos climáticos em nível municipal e disponibilizada por meio de informação digital, facilmente acessível ao produtor e aos agentes ligados ao crédito agrícola e seguro agrícola. Muito bem. A partir do momento que nós temos esses relatórios, eles têm classes, né? Eles são classificados aí com riscos. Então, eu queria dizer, acho que aí a gente já pode ir entrando também um pouco in situs, como é que são feitas essas classificações, como é que isso daí tudo é calculado, considerado para virar informação para o produtor. Certo. Vamos lá. Importante, né, destacar que o que estamos falando aqui é em agricultura de sequeiro, inicialmente, né, sem irrigação. Então, os riscos climáticos, né, são basicamente para a agricultura de sequeiro. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer o zoneamento também para condições irrigadas. A gente vai tratar disso posteriormente. Mas as classes de riscos climáticos trabalhadas são de 20%, 30% e 40%, e superior a 40%. Essas são as classes. O que isso significa? Que pomares situados em municípios com riscos climáticos de 30%, por exemplo, estão sujeitos a perdas produtivas significativas em 3 anos ao se analisar uma série histórica de 10, sendo que o limite máximo aceitável para o zoneamento do município é de 40% de risco, ou seja, 4 perdas em 10 anos. Tá. Para a gente tratar um pouquinho do zoneamento na parte mais prática de como que ele é realizado, para explicar, eu tenho que falar de uma série de variáveis, porque são muitas, né, relacionadas ao solo, ao clima, à planta e também suas interações. Essas são analisadas conjuntamente para chegar a um indicador de risco climático para a produção de uma cultura, por exemplo, perene, no caso de citros, né, e também para cada possível data de plantio ao longo do ano, considerando que dividimos o ano em 36 decênios, ou seja, de 36 possíveis datas de plantio. Portanto, essas variáveis, elas têm que ser apresentadas de maneira simplificadas aqui, né? Não tem como a gente detalhar muito, mas eu vou tentar simplificar aqui para ter um entendimento melhor, mais fácil, né? No que se refere ao componente, por exemplo, solo, é muito importante. Para o caso dos arquicíclicos, são considerados 3 tipos de solo: solo de textura arenosa, solo de textura franca, textura média, né? E solos argilosos. O que isso implica? A textura do solo afeta diretamente a capacidade de armazenamento de água e, logicamente, na capacidade de disponibilização para a planta, principalmente naqueles períodos mais críticos de déficit hídrico no solo, quando o balanço entre chuvas e evapotranspiração da cultura é negativo. Ou seja, eventos de veranicos nem sempre estarão associados às perdas de produção. Esses vão depender, né? As perdas vão depender, além de outros fatores, do tipo de solo. A tendência geral, quando ocorre um evento de seca mais prolongado, é que os riscos aumentem para pomares cítricos produzindo em solos mais arenosos, pela menor capacidade de armazenamento de água, e, consequentemente, de suprimento desse elemento e de nutrientes para as plantas. Bom, em termos de solo, de maneira geral, é isso. No que se refere aos elementos climáticos, a gente considera nesses estudos sempre os elementos mais relevantes para a cultura estudada, aqui no caso a citricultura. Sempre também considerando o nível nacional, nunca o nível local. Por exemplo, para a citricultura, foram considerados os riscos de ocorrência de geadas, que são mais relevantes, mas também foram consideradas temperaturas extremas, duração e limites de déficit hídrico para a sobrevivência da planta, que são importantes para o semiárido e cerrado, e também as chuvas acumuladas mínimas, né, na região, importantes para as zonas de transição do agreste do Nordeste até o semiárido do Nordeste. No que se refere à planta, foram considerados alguns grupos cítricos, né, laranja, lima, limões, tangerina, e as suas variedades também, os diferentes ciclos de desenvolvimento dos frutos, frutos precoces, frutos meia estação e frutos tardios, além da sensibilidade desses grupos aos elementos climáticos. Aí tem um outro aspecto, em relação às interrelações entre solo, planta e atmosfera, é muito importante quantificar o grau de estresse dos diferentes eventos que ocorrem em cada ano produtivo, né? Por isso, a gente utiliza um índice agrometeorológico nos estudos ISARC, que quantifica o estresse da planta, levando em consideração a relação entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração potencial. A evapotranspiração real
está sujeito aos diferentes estresses abióticos no período simulado. A evapotranspiração é potencial porque não está sujeita a esse estresse por déficit hídrico. Então, esse índice é calculado por meio de balanço hídrico climatológico, considerando os dados de chuva, temperatura do ar, a capacidade de retenção de água do solo, do conhecimento da distribuição do sistema radicular da planta em cada fase simulada, além dos coeficientes de cultura ao longo do desenvolvimento da planta, base para os cálculos da evapotranspiração, seja essa real, seja essa potencial. As simulações são realizadas considerando uma data de plantio ou uma possível data de floração para cada decênio específico do ano, 36 decênios, como foi falado anteriormente. Isso permite quantificar os níveis de estresse do plantio ao estabelecimento do pomar para determinar as melhores datas de plantio ou os níveis de estresse para cada evento possível de floração até o desenvolvimento dos frutos, quer dizer, ponto de colheita, nesse caso, para quantificar os riscos de produção. Então, dada essa complexidade, é muito importante os investimentos destinados aos estudos de agrometeorologia e engenharia de água do solo. Estabelece as bases para os ARC aqui, né, a fim de aprimorar o modelo, alimentando com novos avanços científicos que são extremamente relevantes e fundamentais para maior confiabilidade do resultado. Basicamente é isso, né? Vamos à discussão. É bem completo, bem completo. É um nível de detalhamento alto, mas é o que se espera, né? Você estava falando de política pública, né? De um material de gestão. Então, esse nível de detalhamento é fundamental. Mas o que eu pergunto para você é o seguinte: diante dessa complexidade, como o Renato colocou, como é que como é que é feita a interpretação desses dados, desses gráficos, no que o citricultor precisa estar atento? Então, vamos lá. O citricultor pode acessar no formato digital todos os dados dos ARC-Citrus, né, de maneira fácil, né, seja pelo aplicativo Plantio Certo ou consultando o painel de indicação de riscos dos ARC e as portarias publicadas na página do Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos, o MAPA. O nosso estudo, focado no cinturão citrícola expandido, os mapas gerados indicam em nível municipal os riscos climáticos associados à produção de frutos, né, sendo possível separar os efeitos da textura do solo, do pomar, que o pomar está sendo desenvolvido, né, da planta, se é uma tangerina, se é uma laranja, se é um limão, e também do desenvolvimento do fruto, se os frutos são precoces, meia estação ou tardios. Com base nesses mapas, os riscos são de 20%, 30% e 40%, e maior que 40%, como a gente comentou anteriormente. São separados esses riscos por cores, representados respectivamente por cores azul, verde, laranja e cinza. Então, com base nos riscos associados para cada condição que a gente analisa, é possível planejar com maior segurança o negócio, para cada município, tipo de solo da propriedade, e também estabelecer as melhores estratégias de produção e de manejo agronômico do pomar, seja o manejo do solo, seja da planta, que mitigue os riscos climáticos. Planejar o negócio com segurança, acho que essa é uma expressão-chave de toda essa explicação, objetivo desse material. Antes de eu fazer a pergunta de $1 milhão aqui, Maurício, me fala uma coisa, em relação aos ARC-Citrus, publicação, o que tem especificamente de Citrus? Todos os resultados dos Citrus estão disponíveis na base digital, no formato digital, que pode ser acessado facilmente pelo produtor. O que eu não comentei anteriormente foi que a gente fez um documento específico, né, para o cinturão citrícola. Esse documento chama-se Expansão do Cinturão Citrícola, quais as aptidões e os riscos climáticos. Esse documento foi publicado no ano passado e foi um documento construído juntamente pela equipe da Embrapa e a equipe do Fundecitrus, para entregar de maneira mais prática esses resultados nessa região, nessa importante região produtora de citros e no seu entorno, que é onde a citricultura deverá estar caminhando nos próximos anos, como o Renato deve comentar muito bem nos próximos minutos. Quais regiões, então, estão aptas ou estão mais aptas e quais não estão ou estão inaptas para a citricultura, Maurício? Não, tranquilo. Falando mais de maneira geral dos ARC-Citrus, né, e depois tentando ir para essa região importante do citrícola, cinturão expandido, como a gente falou anteriormente,
Então, levando em consideração todo o território nacional, né, a região central do Nordeste e do bioma Cerrado, essa região regiões apresentam riscos elevados para a produção. É muito ligado, né, muito em função ao déficit hídrico prolongado. Nesse caso, o cultivo comercial só é viável com a prática da irrigação. Aí vem aquilo que a gente tinha falado anteriormente, da irrigação. No litoral nordestino, em direção ao agreste, onde tem uma transição climática abrupta, né, os riscos também tendem a aumentar, principalmente para frutos mais tardios. Aí se leva em consideração os ciclos de desenvolvimento, né, das variedades, os tipos cítricos também. Os riscos também são mais elevados, ainda no Cerrado, né, naquelas zonas de transição climática para outros biomas. Aí a gente pode falar do oeste de São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso. No cinturão citrícola, essas regiões de transição são representadas, por exemplo, pelo oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Quando a gente vai para o sul do país, os riscos são maiores pela ocorrência de geada, nos períodos de fluxo de floração, geralmente em agosto. Os riscos superam, por exemplo, 40%, inviabilizando a citricultura nas serras gaúchas e catarinenses, né? Por isso, esse documento elaborado, denominado Cinturão Citrícola Expandido, né, veio com a finalidade de entregar esses resultados referentes aos riscos climáticos, não somente para o cinturão citrícola atual, mas também para esses estados vizinhos, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Minas Gerais, algumas áreas que são áreas realmente de transição climática também, mas que são mais secas, mas também que são importantes para a expansão da citricultura. Bem, toda vez que a gente fala de clima, a gente pode falar também aí de irrigação. O que eu quero saber é o seguinte: toda essa análise, ela vale para pomar irrigado, para pomar não irrigado, ou irrigação ela influencia, ela consegue diminuir, mitigar riscos que as temperaturas altas impõem a esses pomares? Exato. Agora sim a gente vai tratar da irrigação. Então, todos os resultados, como eu falei anteriormente, do zoneamento que a gente apresentou nesse documento, que foi elaborado conjuntamente, assim como nas portarias dos ARC, são para a citricultura de sequeiro, né? Para pomares irrigados, os riscos relacionados à ocorrência de geada, nas florações, eles são mantidos, né? Os riscos ocorrem principalmente no sul do país, né? Então, você não tem como eliminar o problema das geadas e de baixa temperatura. Mas para as demais regiões, os riscos ficam sempre mais baixos ao utilizar a irrigação. Aí, claro, né, esse ponto das temperaturas extremas tem que ser considerado. Haverá problemas, né? Principalmente os riscos relacionados a temperaturas elevadas e baixas umidades relativas do ar nas regiões de clima ameno, né, quando as concentrações de floradas são muito na primavera, elas são muito realmente concentradas e aí realmente pode ocorrer esse problema de queda de flores. Entretanto, o próprio manejo de irrigação pode mitigar esse risco ao antecipar, né, o período de floração nessas regiões. Ou seja, o manejo de irrigação realizado corretamente pode ser um instrumento para antecipação dessas florações e mitigar esse problema. Como exemplo, no semiárido, a prática do manejo de irrigação com déficit controlado é utilizada para a indução floral nos meses de junho e julho, evitando que as flores e frutos, tipo chumbinho, ocorram nos meses de setembro e outubro, meses cujas temperaturas são extremamente altas e as umidades baixíssimas, né, e que provocam elevado abortamento de flores e frutos. Então, a prática de irrigação pode mitigar um pouquinho, né, esse problema, adaptando a citricultura a essa condição de risco maior, né? Então, por isso que os riscos são mais baixos em condições de irrigação, salvo no sul do país, com os riscos relacionados à ocorrência de temperaturas muito baixas e geadas. Perfeito. Falamos da irrigação, vamos falar um pouco do solo, né? Falamos do clima, vamos falar do solo. Esses estudos não levam em conta necessariamente as variações, limitações da fertilidade do solo. Então, fatores como correção de fatores do solo, manejo da terra, o citricultor tem que estar atento a isso? Como é que você avalia? Quais suas considerações? Não, importante essa pergunta, né? Então, de maneira geral, a parte química e biológica do solo não são consideradas diretamente no modelo,
Mas, entretanto, todo estudo de zoneamento é realizado considerando que o manejo agronômico do solo e do pomar são praticados conforme as recomendações técnicas do sistema de produção da cultura. E leva em consideração também as obrigações preconizadas no Manual do Crédito Agrícola. Então, o manejo inadequado do solo e da planta pode implicar em aumento dos riscos, independente da cultivar utilizada, do solo e do clima da região. Muito bem. Vamos trazer um pouco o Renato aqui para a conversa. Renato, o Renato é um dos maiores especialistas em greening do mundo. É um conhecimento bastante amplo, grandes trabalhos, uma vida dedicada. Esse trabalho, esse estudo da Embrapa, Renato, considerando todo o nosso contexto, até relativamente dramático, é uma ameaça real, que importância ele tem, como ele pode colaborar para o cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais? Bom, Rodrigo, Maurício, tudo bem? Eu vejo esse estudo extremamente importante, né? O citricultor, ele está buscando hoje áreas livres da doença, né? Ou áreas com menor risco para a ocorrência do greening, né? Visto que a gente tem uma tendência de aumento aqui no cinturão citrícola, principalmente na região sul e centro do estado de São Paulo, né? Onde praticamente novos plantios estão sendo inviabilizados pela alta incidência da doença. Então, os citricultores aí começam a se movimentar. E aí vem a pergunta, né? Eles chegam para a gente e perguntam, para onde eu vou? Para onde eu posso plantar citros, onde eu não tenha greening e onde eu tenha condições climáticas favoráveis. Então, acho que esse trabalho da Embrapa veio de encontro à necessidade que os nossos citricultores têm hoje, né? Ele vai ser um guia para que o citricultor, antes de sair para outras regiões, consulte. Bom, essa região vou ter um risco maior, vou ter um risco menor, e já se precaveja do que, né, se previna e tome atitudes, né, se planeje para que não tenha problemas no cultivo de citros nessas novas regiões do cinturão. Então, eu acho que é excelente, é oportuno, né, esse trabalho que foi feito. Bom, esse estudo leva principalmente, né, ele é bem completo, a gente viu, mas leva principalmente em conta clima e solo. Mas quando chega na região, tem também questão de pragas e doenças, né? Então, como que é esse caminhar junto das boas práticas aí? Eu vejo assim, o citricultor que hoje está saindo para outras regiões, né, que sejam aptas à citricultura, ele tem que olhar também o seu entorno, né? Como que está a região em relação à ocorrência, principalmente hoje do green, né? A gente sabe que tem cancro cítrico é importante, pinta preta é importante, leprose é importante, em outros estados também, mas são, vamos dizer, doenças e pragas mais manejáveis. O greening ela é muito mais complexa e difícil de ser controlado. Então ele vai ter que olhar esse entorno, né, indo para novas regiões e ter na sua mente que não é porque eu estou numa nova região em que a doença ainda não ocorre em baixa incidência, que ela não irá aumentar, né? O clima, certamente, ele interfere tanto no psilídeo como na bactéria, no fluxo de brotações, né, no que a gente chama de janelas de infecção. Enquanto a planta está brotando, você permite que ela possa ser infectada pela bactéria. Mas não existe uma região em que o greening não vai ocorrer. Então, o citricultor, quando ele se movimentar para uma nova região, ele vai ter que levar com ele também o manejo da doença, o manejo do greening. Vai ter que estar atento à inspeção de plantas, para a erradicação das plantas doentes, para não deixar aumentar o inóculo na região, ou seja, a quantidade de plantas doentes na região. Vai ter que estar atento à população do psilídeo, fazer um monitoramento com alerta fitossanitário do Fundecitrus, e aí realizar as práticas também de prevenção e redução da população do psilídeo, né? Então, esses pontos vão ter que estar bem importantes. E não só dentro da propriedade, como também no entorno dessa nova propriedade que ele vai estar estabelecendo, né? O ideal seria que antes de realizar um novo plantio nessa propriedade, ele já olhasse em volta, a área em volta da propriedade, já fizesse um saneamento, né, eliminando as plantas de citros que estejam doentes em fundo de quintais, nas pastagens, né, onde ele vai, ao redor da propriedade que ele vai ser estabelecida, e aí ele realiza o plantio e vai monitorando tanto a incidência da doença como a do psilídeo e fazendo os controles recomendados. É mais fácil atuar numa região de menor incidência, mas tem que estar atento, né?
Com certeza, é mais fácil e por isso que ele não pode perder essa oportunidade. Esse fácil pode ser uma armadilha, né? Ele pode se iludir que não, eu vim para uma região livre ou com baixa incidência, eu estou tranquilo, não preciso fazer nada. Aí é um pensamento errado, né? Ele vai ter que ter atenção toda para evitar que essas regiões novas se tornem o que é hoje a região sul ou região centro do estado de São Paulo. Muito bem. Renato, para além do clima, para além do solo, para além de pragas e doenças, a citricultura é uma atividade bem sofisticada, né? O que mais o citricultor tem que olhar? O que mais ele tem que estar atento? Bom, ele está numa região livre da doença, ele está numa região favorável, com clima favorável, que ele vai ter um menor risco. Ele vai ter que olhar duas coisas muito importantes hoje em dia. Disponibilidade de mão de obra, né? Então, aquela região tem mão de obra qualificada para realizar as práticas necessárias num pomar de citros, né? Tem mão de obra para colheita, né? Um gargalo muito importante, né? Vai ter mão de obra para colheita, porque não adianta ele produzir e depois não ter como tirar a fruta. E toda a parte de infraestrutura, vai ter energia, no caso, se você quiser pôr irrigação, estabelecer a propriedade, vai ter infraestrutura de rodovias para o transporte, escoamento da sua produção, porque ele vai ter que trazer essa fruta para as indústrias, né? Então, esses são, acho que, 2 pontos importantes: mão de obra e infraestrutura, além da disponibilidade de água, né? Pensando em regiões com maior risco, principalmente de déficit hídrico. Esses documentos, o ZARC já existe desde a década de 70, essa preocupação, como o Maurício colocou. O ZARC Citrus é novo e é natural, é característica da Embrapa, é característica do nosso agronegócio brasileiro, que vá se aperfeiçoando ao longo do tempo. E acho que o próximo passo é colocar o greening também nesse zoneamento de risco, é isso? Sim, não só o greening, como outras doenças, cordão floral, pinta preta, cancro cítrico. A gente também saber, a região é apta para os citros, e quão apta ou favorável ou desfavorável ela será para o greening, para a pinta preta, para o cordão floral. Então, existe hoje um projeto também da Embrapa, em conjunto com o Fundecitrus, para fazer essa integração do zoneamento climático, não só para a cultura, mas também para as pragas e doenças dos citros. Muito bem, os mapas e as análises do ZARC Citrus, eles estão disponíveis no site da Embrapa. Mas tem também o aplicativo Plantio Certo, tem tudo ali. Também eu queria que você falasse desse aplicativo que foi desenvolvido pela Embrapa. O que o citricultor encontra nele, Maurício? A Embrapa tentou facilitar muito a vida do produtor e também dos agentes, né, relacionados ao crédito agrícola, né, na interpretação dos resultados. Vista a complexidade que são os estudos de zoneamento, especificamente para a cultura dos citros, que envolve uma série de elementos, né, que a gente comentou aqui, realmente é um pouquinho difícil você fazer interpretações com base, às vezes, numa planilha, né? Então, todos os resultados eles estão disponíveis no aplicativo chamado Plantio Certo, disponível no celular, em que o produtor seleciona a cultura, no caso aí pode ser laranja, limão, tangerina, vai informar também se é ciclo precoce ou ciclo tardio, o ciclo de meia estação, seleciona o município e, com base nessa seleção, a gente tem um indicador dos tipos de solo e dos riscos climáticos associados. Seja o risco associado para a condição de plantio, tem a informação também das melhores datas de plantio para os citros em cada município, seja os riscos climáticos relacionados à produção, que é o nosso interesse aqui, né, Renato? Saber se a citricultura, se é possível produzir citros numa determinada região e quais riscos associados. Então, quando você abre o aplicativo e seleciona essas informações, cada uma dessas informações, todos os resultados aparecem de maneira imediata, fácil interpretação para o produtor. Eu gostaria de só complementar um ponto também importante sobre a questão da irrigação, né? O ZARC, ele, na verdade, indica, né, os riscos climáticos para a produção de sequeiro, mas se os riscos associados ao cinturão citrícola expandidos, eles aumentam, isso é um indicador que há necessidade de complementação de irrigação. Então, quando maior o risco, maior necessidade de complementação. Então, se a gente quiser uma produção potencial, se aproximar da produção potencial,
a gente, em locais de riscos mais elevados, vai ter que complementar com irrigação. E aí vem o que o doutor Renato falou. A gente vai ter que, talvez, fazer um investimento, se a gente quiser essas produções mais elevadas, investimentos com a irrigação, com sistemas de irrigação. Mas aí, Renato, acho que entra um outro fator que o citricultor também tem que estar atento, que é a disponibilidade de água, né? Sim, ele vai, o risco climático já diz isso, né? Se você não tem água, se você tem temperaturas muito altas ou muito baixas. Né? Então, é o ponto fundamental, disponibilidade de água. Também tem que estar Tem que estar atento. Ô Maurício, agradeço a sua presença, você aí de Cruz das Almas no Recôncavo Baiano. Espero que na próxima você esteja com a gente aqui. Qual que é a sua mensagem final para o citricultor brasileiro, Maurício? O que a gente espera é que todo esse esforço que a gente teve em conjunto aí para desenvolver os ArcCitrus, né, com a colaboração de todos os especialistas no país, né, com as validações que foram realizadas, que realmente seja importante, né, que seja utilizado, aplicado de maneira racional, né, e que realmente seja importante para a citricultura brasileira, especialmente nesse caso aí, para a citricultura, né, desse cinturão citrícola expandido, que é realmente uma tendência, né, futura para a citricultura. Então, a gente está entregando alguma ferramenta, né, que possa ser útil, né, para o planejamento e para o estabelecimento de pomares, né, de maneira mais racional, econômica, né, e que também leve em consideração os aspectos ambientais, né, que são muito importantes na citricultura atual. Não tenha dúvida, é de extrema utilidade. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho incrível, Maurício. Renato. Eu agradeço também a presença do Renato, é sempre bom ouvir o Renato falar. Muito obrigado, né? Maurício. E você, Rodrigo, tá bom? Muito obrigado, concordo com você. Então vamos ouvir o Renato na consideração final. Mais uma ferramenta, né, Renato? Você que trabalha com tantas ferramentas aí para levar para o citricultor possibilidades de manejos mais eficientes, essa é mais uma, né? Essa é a função, né, da gente aqui no Fundecitrus e também dos nossos parceiros, né, a Embrapa, de sempre estar fornecendo recomendações, informações que sejam úteis para o citricultor fazer a sua tomada de decisão. Né? Se ele vai seguir ou não, a decisão é dele. Mas as informações estão disponíveis e é isso que importa para que ele tome uma decisão, né, embasada em fatos e não em achismos, né? Isso é muito importante. São bússolas para que Exatamente. Eles possam tomar o caminho, a gente espera que o caminho correto. Muito bem, recado dado pelo Maurício Coelho, da Embrapa, recado dado pelo Renato Bassanese, recado dado por todos. Eu quero agradecer, então, a participação do pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Maurício Coelho. Obrigado por estar aqui com a gente. Leve um abraço do Fundecitrus a todos da Embrapa. Muito obrigado. Renato, obrigado também pela sua presença, né, mais uma vez, para falar desse assunto tão relevante. Então foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Hoje a gente fica por aqui. E eu lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curte, compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no nosso canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para você ficar sempre muito bem informado. A gente se vê no próximo Fundecitrus Podcast. Até mais!